Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje a gente vai falar sobre rotina. E às vezes, quando a gente fala sobre rotina, eu falo para algumas pessoas, eles falam assim: Não, Maria, mas eu quero sair da rotina, né? Não, eu só estou bem quando eu saio da rotina, quando é final de semana, quando chega férias. E você quer falar sobre rotina? Então, esse é o nosso tema da live de hoje, né? E eu quero te mostrar a importância da rotina na vida dos nossos filhos e na nossa vida, né? A importância da rotina para a infância. Imagina hoje, né? Bem cedinho, o sol já se pôs, já nasceu. E ontem à noite, né, no final da tarde, o sol também já se pôs, falei errado, né? Então, assim, toda a natureza, ela já convive com essa rotina, né? A gente sabe mais ou menos o horário que o sol vai se pôr, a gente sabe mais ou menos o horário que o sol vai nascer, a gente sabe, né, que a gente está chegando no verão, que tem as estações do ano, que vai ter o inverno todo ano, né, que vai ter o outono, que vai ter a primavera, que vai ter o verão. Toda a natureza, né, e toda a nossa organização é por meio de uma rotina. E imagina se não tivesse essa rotina, né? Se os agricultores, os que dependem mais, né, dessa natureza, não soubesse quando é que eles vão plantar, porque eles não saberiam quando é que vai chover, quando é que vai sair sol. E imagina se hoje você acordasse e o sol não tivesse nascido, ele não tá ali, nossa, mas não clareia. Chegou 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas e cadê? Se a gente não soubesse, né, se a gente não tivesse essa rotina da nossa natureza, provavelmente isso ia nos trazer muita confusão, ia nos trazer muito perca de energia em tudo isso, né? A rotina pra gente, né? Ela tem essa função organizadora, né? E a nossa cabeça, né? O nosso cérebro, ela já tem essa organização e isso evita, gente, gasto de energia, porque ela não precisa ficar sabendo todo dia, né? Ela não pensa todo dia que o sol vai nascer. Ela não pensa, o nosso cérebro não pensa todo dia que a gente vai escovar o dente a hora que acorda, né? A gente já tem hábitos e organizações que ajudam o nosso cérebro a não perder energia com algo que já é habitual, né? E aí a gente tem essa energia para outras atividades. E na vida dos nossos filhos não é diferente, né? A rotina, tem alguns teóricos, né? Tem um teórico norte-americano, educador e psiquiatra, que ele fala assim, que a rotina é para a criança como as paredes são para uma casa, né? A rotina dá limites e dimensão de vida, né? Da criança perceber, né? Dela conseguir saber o que ela é. E isso é muito importante. Então a rotina tem muito a ver, primeiramente, com segurança, né? Não dá pra gente ficar toda hora pensando o que vai acontecer, né? Isso gera muita ansiedade, muito estresse. Você ficar pensando todos os dias qual vai ser o próximo comportamento, gerando dúvidas, né? O que vai ser hoje, o que vai ser amanhã, o que minha mãe vai falar hoje, o que ele vai falar depois. Imagina nós no serviço, se cada vez que a gente fosse trabalhar, o nosso patrão, o nosso coordenador falasse assim, não, hoje você vai fazer isso, hoje você trabalha nessa área, não, amanhã você, sem falar, né, amanhã você chega lá e ele fala, não, hoje mudou, hoje você trabalha nessa área, ou ele falasse assim, não, hoje você faz esse horário, amanhã você faz esse, o outro dia você vai fazer outro. Que confusão seria para o nosso organismo, para o nosso cérebro processar tudo isso, ou informações novas, né? Cada dia é um aprendizado novo, tá? Então, assim, a rotina, ela é muito importante
E, primeiramente, a gente precisa considerar isso nas nossas vidas de pais e mães. Para que a gente passe essa segurança para a vida dos filhos, é que a gente tenha essa dimensão, essa consciência de acreditar que a rotina também é muito importante para nós. Né? Ela dá essa segurança também para a nossa vida. Né? E quando a gente fala assim, não, Maria, eu preciso sair da rotina como algo, a rotina sendo algo negativo, eu falo que a rotina não é algo negativo. Agora, você fazer todos os dias algo que você não vê valor, que você não vê sentido, ou que tá te estressando sim, ou que tá te frustrando, ou te causando mal-estar, isso sim é prejudicial para sua vida e não a rotina. Não é você fazer todos os dias, né, a mesma coisa ou coisas parecidas que tá te levando a uma tristeza, né, ou te trazendo algo de negativo, né? É fazer todos os dias algo que você não vê valor, ou que você não vê sentido, ou que está te prejudicando. Então a culpa não é da rotina, a culpa são das nossas escolhas. E a gente tem que deixar bem claro isso para nós, enquanto pais, para que a gente também não traga, né, essa negatividade em cima da rotina para os nossos filhos. Né? Não estou falando aqui que no final de semana a rotina vai ser diferente. No feriado a rotina vai ser diferente. Estamos em tempo de quarentena ainda, de pandemia. Então a rotina em 2020, quem aí pode até me escrever, né? A rotina em 2020 foi muito diferente, mas não deixou de ter uma rotina. E se você se perdeu nessa rotina, provavelmente é uma das coisas que trouxe muito desperdício de energia para sua família, né? Que traz muitos problemas, né, para um desenvolvimento infantil, a falta de uma rotina saudável. Não estou falando aqui que é uma rotina inflexível na nossa vida também, né? Mas é uma rotina saudável e ela é necessária. Você ter essa organização já do seu cérebro, do que você vai fazer no próximo dia, né? Todo marcadinho, às vezes, né? Um pouco mais organizado os seus horários, ou pelo menos por turno, né? Você saber o que te espera, né, no serviço, o que te espera do comportamento, né, de um amigo que você vai encontrar, do seu patrão, das pessoas que você está em casa. Isso vai te trazer muita segurança. Então, manter uma rotina também, padrões, fazem, né, com que comportamentos que a gente faz todos os dias virem hábitos. É só por meio da rotina, né, que a gente tem um aprendizado, né, um comportamento novo é aprendido por meio da rotina, é da repetição, né, desse comportamento. Então a gente fala assim, como é que um filho vai aprender a andar de bicicleta, né, ter um hábito, né, de andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, se ele só pegou a bicicleta uma vez, ele só fez um treino, né, e ele já acha que com um treino de bicicleta ele vai conseguir sair andando. Não que não tenha crianças que com um treino não consigam, mas ainda não é um hábito aprendido, né? Então provavelmente se ele deixa muitos anos, andou uma vez, conseguiu, muitos e muitos anos ele passe sem fazer isso, provavelmente ele perca essa habilidade, porque isso não virou um hábito ainda na vida dele. Então a gente tem várias teorias, né, falando de quanto tempo pode-se criar um hábito. Acho que cada um tem que se observar isso em si, mas todos nós sabemos que o aprendizado vem por meio da repetição. Então a rotina é algo positivo sim, principalmente na infância. E eu quero trazer para vocês, né, eu fiz um manual esse ano, né, de como agir no mau comportamento dos nossos filhos, e um dos pontos, um dos pilares que eu sempre trago, né, para os pais e para as orientações, agora a gente está finalizando as orientações desse ano, um dos pontos principais tem a ver com rotina e o poder dessa rotina na vida dos nossos filhos. Se você assistiu a minha live de segunda-feira com a mãe Amélia, ela pontuou isso, né? O quanto que uma rotina traz essa previsibilidade, né, para os nossos filhos, traz essa segurança,
traz uma organização mental para os nossos filhos e eles chegam no final da noite com mais tranquilidade, porque eles reconhecem todos os passos que eles precisam executar, eles reconhecem também em nós o que é esperado deles e eles também esperam de nós algo, né? Eles esperam já o nosso comportamento. E se a gente consegue ter também essa previsibilidade, e não assim, cada dia a gente chega de um jeito, né? Cada dia a gente cobra de uma forma, cada dia a gente fala algo de diferente. Não, isso traz muita confusão, isso traz insegurança, isso traz ansiedade, né? Mas se você consegue manter, né, alguns pontos dessa rotina, e não é uma rotina inflexível, mas é uma rotina, né? Você vai ter muitos benefícios. E eu coloquei em 7 pontos para trazer para vocês, reconhecendo que pontos importantes a gente precisa pensar quando elabora uma rotina. Cada um é um ser único, cada família aqui que eu falo, né, tem as suas especificidades. Mas Maria, eu não consigo, a minha casa não dorme 8 horas da noite, né? A gente não consegue parar, não tem problema. Tá? Eu trago algumas considerações só para a gente pensar, mas que você ajuste a sua rotina, a necessidade sim, né, do desenvolvimento do seu filho, que você ajuste essa rotina de acordo, né, com as especificidades que você tem dentro de casa, né? Cada um tem essa rotina. Que você ajuste essa rotina num tempo de pandemia, que você ajuste essa rotina num período de férias, mas que não esqueça, né, que essa rotina é muito importante, né? E você delimitou uma rotina, você acredita nessa importância, nesse poder dessa rotina, né, para a vida do seu filho e para a sua vida. Então, que faça com que desculpa, pessoal. Faça com que isso vire realmente uma rotina, não é um dia que vira uma rotina. Então nós temos que lutar contra nós, né? A nossa intenção de cada dia mudar antes de esperar os resultados acontecerem, né? Que às vezes a gente fala assim, Maria, fiz de um jeito, não deu certo, então amanhã eu tento de outro, amanhã eu tento de outro, amanhã eu tento de outro. E eu falo que não é um jeito que deu certo, às vezes foi a consistência, né, de você colocar essa ferramenta em ação ali com seus filhos. É você ter feito um pouquinho mais, ter esperado um pouquinho mais, né, ter colocado isso em prática por mais tempo, para que aí você pudesse ter uma avaliação que isso deu certo ou isso não deu certo. Então, um dos primeiros pontos que eu coloquei lá nessa construção da rotina é que, primeiramente, a gente tem que pensar que a rotina de infância, a rotina de uma criança tem a ver com a rotina de uma família, né? Ela está incluída diretamente nessa família e não dá pra gente pensar assim, a criança tem uma rotina e a gente tem uma rotina totalmente diferente dos nossos filhos. Então, o primeiro ponto é você reconhecer também o poder dessa rotina para você. Então, eu sempre falo para os pais que primeiro você precisa montar a sua rotina, né? Você precisa saber, não precisa ter um Excel, uma planilha, não precisa estar às vezes no Google, lá no celular. Se você gosta dessas ferramentas, você pode trabalhar com isso, mas você ter escrito minimamente num papel, né, um quadradinho, às vezes eu faço isso, né, e delimitar um pouquinho o que você faz de manhã, o que você faz de tarde, o que é a sua rotina da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, alguns pontos importantes, pontos chaves que você não pode esquecer da sua rotina, que você já é ali, já é pedrinha na sua rotina, você precisa delimitar para você. Isso é uma organização também mental para você. Às vezes você já fala, Maria, mas eu já tenho isso internalizado, né? Eu já sei a minha rotina todos os dias. Mas quando você coloca isso no papel, quando você visualiza isso, você também tira uma parte dessa energia de você ficar pensando todos os dias nisso, mesmo que pareça que já está internalizado, e fica mais fácil. E quando você tem isso visual, depois que eu vou falar que são os outros passos, você vai poder incluindo outras coisas na sua rotina, né? Então, primeira coisa, faça a sua rotina. Outro ponto, quando você for fazer a rotina dessa família, da sua família, você vai adaptar a sua rotina e criar uma rotina da casa,
né? E aí a rotina da casa, se você tem mais filhos, aqui em casa são dois, né? Você vai ter uns pontos fixos da rotina dos dois. Eu sempre falo que no começo você pode começar a rotina com turnos, sabe? O turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. Porque uma criança muito pequena, ela não vai reconhecer horários, né? Saber delimitado isso. Se é uma criança maior, você já pode colocar por tempo, por horário, né? Seja flexível nisso, mas se você tem essa possibilidade, crie essa rotina e faça ela ser visual, né? Coloque num lugar acessível na sua casa. O meu filho aqui em casa, o Benjamin, ele fala assim: mamãe, cadê minha rotina? Né? Porque ele tinha uma rotina na escola. Quando ele chega, ele estava na creche, né? Normalmente, quando eles entram na escola, todos os dias, a professora repassava qual seria a rotina do dia, né? O que vai ser feito. E eles já tinham mais ou menos lá, né? Repassando essa organização de como vai ser o dia. E a criança, ela necessita, ela pede essa rotina. Isso é uma necessidade do desenvolvimento dela, né? E não creia que sair da rotina é algo positivo, né? Mas assim, que isso é o que o meu filho precisa para ser feliz, né? Porque é tão difícil, né? Fazer todas aquelas atividades. Você lembra que eu falei? São as escolhas que você coloca dentro da rotina que pode estar te prejudicando e não realmente a rotina. Então, organize em turnos para que ele reconheça, coloca visuais, né? Às vezes a criança não consegue ler ainda, e mesmo que já consiga, ela bate o olho, né? Ela sabe, acordar, vou organizar a cama, vou sair, vou tirar o pijama, vou escovar o dente, né? No período da tarde eu vou almoçar e vou fazer minha atividade escolar. No período da noite, né? Todas essas atividades que ele precisa fazer, você pode usar esse recurso visual para que ele tenha essa rotina e aí você consiga trabalhar com ele. Ele vai olhando aquilo, vai fazendo esse treino até que isso vire um hábito. Você lembra que eu falei? A gente só vai conseguir com que isso seja internalizado, só é internalizado hoje na sua vida, sua rotina, por muitas repetições que você fez. Então, a criança precisa. Então, você pode fazer o primeiro ponto, coloca lá, você fazer a sua rotina. O segundo, vamos delimitar uma rotina para a família. Coloque visuais para que você trabalhe essa rotina, né, com o seu filho também. Terceiro ponto, monte com ele essa rotina. Né? Não quero dizer, eu sempre falo isso, não quer dizer que eu monte com meus filhos que eles escolhem a rotina deles, não. Mas eles participam desse processo, a gente explica nesse processo por que escolheu isso, por que é necessário esse ponto, né? Por que é necessário dormir nesse horário, por que é necessário escovar o dente, por que é necessário pensar no almoço. Então, isso eles vão se sentindo participantes também disso. Eles podem até escolher alguns pontos, né? Eu falo assim, às vezes o seu filho pode escolher se ele vai tomar banho antes da janta ou vai tomar banho antes de dormir, né? Não é algo que vai fazer diferença, mas faz diferença para a vida dele ele poder ter escolhido, né? Não faz diferença para você, desde que seja executado. E quando você coloca para ele, né, essa execução também, ele participou dessa execução, isso é utilizado também depois, né? Mas filho, foi você que escolheu ser antes da janta, né? Então a gente precisa, esse é o horário, né, de abertura para que a gente faça essa atividade de tomar banho antes da janta, né? Porque a janta é 8 horas, sei lá, né, como que vai ser o horário aí na sua casa. Mas isso pode ser trabalhado a favor depois, porque ele teve participação na elaboração e não em todas as escolhas. Você lembra que eu falei? Você precisa, enquanto adulto, enquanto pais, pontuar, né, o que é importante. Você vai ver na sua casa quais que são as atividades, fazer sim algumas escolhas, né? Eu falei que o ano que vem eu conversei bastante com meu filho se ele queria continuar no karatê, né? Esse ano foi online, não deu muito certo para ele, né, que ele tinha 5 anos. E aí, trabalhando com ele, isso vai fazer parte da sua vida o ano que vem? Você quer, né, participar dessa atividade o ano que vem? Foi a escolha dele, então
participa da rotina dele. Mas às vezes a gente vai, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e a gente só joga para os nossos filhos sem trazer para eles, né, se eles têm esse desejo também, né, o que eles podem fazer. Eu coloco para alguns pais assim, dê opções, né, porque senão o seu filho também não quer. Não, mãe, não quero fazer isso, não. Ainda mais as crianças, né, elas precisam dessa atividade física. Então, às vezes você pode dar opções e aí o seu filho vai ter que escolher uma dessas opções. Não tem escolha de não ter, né, de não fazer alguma atividade física ou de não fazer nenhuma dessas atividades. É essa flexibilidade, mas também pontuando o que é necessário, que a gente precisa lembrar na elaboração da rotina. E aí, depois que essa rotina tá pronta, a gente precisa lembrar que a gente precisa fazer um monitoramento dessa rotina. Não adianta só deixar lá, né? Tá lá no papel, tá lá desenhado e pronto, nunca mais. Ninguém tá vendo se tá sendo cumprido, ninguém está repassando essa rotina com os filhos, né? Você lembra que eu falei? Não é só uma vez, eles não vão aprender só porque você deixou lá e cobrou essa semana. Essa rotina precisa ser incentivada, precisa ser motivada a acontecer por algumas semanas até que isso vire um hábito para o seu filho. Então precisa de monitoramento, você precisa estar lá, precisa avaliar, precisa saber se isso deu certo, incentivar, pegar na mão do seu filho para que seja feito essas atividades até que isso vire uma rotina realmente para sua casa. Quinto ponto. A rotina do sono é um dos pontos muito importantes dentro dessa rotina, né? Coloque horários para o seu filho dormir e delimite horários para o seu filho acordar, gente. Você lembra que eu falei? É flexível, né? Você tem sua vida, Maria, minha casa não dorme antes das 10 horas, mas a gente precisa sim saber que a rotina do sono é um dos pontos muito importantes para o desenvolvimento cognitivo do seu filho, para o desenvolvimento físico do seu filho e para o seu também, né? A privação do sono é uma das coisas que mais trazem prejuízos para nós enquanto adultos, irritabilidade, vários outros fatores que impedem a gente de ter uma saúde mental, né, durante o dia por causa da privação do sono. E os nossos filhos não são diferentes, gente. Nessa quarentena, principalmente, eu atendo muitas crianças e adolescentes. Os adolescentes, então, né, muita desorganização dessa rotina de sono. Então, é um ponto, sabe, aquele pontinho lá que não vai ser negociado com os nossos filhos. É a rotina do sono. Ter um horário para dormir e ter um horário para acordar. Ele precisa ter um ciclo de sono. Eu já postei algumas vezes mais ou menos quantas horas cada criança precisa dormir, mas somos nós pais que garantimos, né, essa rotina do sono para os nossos filhos. Esse tempo de sono é a nossa responsabilidade. Se você tem crianças muito pequenas em casa, você sabe que às vezes eles brigam para não dormir, né? Eles estão com sono, vem a irritação, vem várias coisas, mas eles não vão dormir, né? Meu filho não dormiu cedo, principalmente os pequenininhos. Não vai dormir cedo se você não coloca o seu filho para dormir cedo. Depois de alguns anos, isso vai virando rotina na vida dele, né? Então, assim, isso é uma necessidade que nós precisamos colocar e delimitar muito bem a rotina de sono. Um outro ponto também, o sexto ponto, é ter na nossa rotina familiar tempo livre. Esse é um outro aspecto muito importante do desenvolvimento infantil, que ele tem que ter um tempo na rotina dele todos os dias para brincadeira, para um tempo de criatividade, né? Um tempo de gasto de energia. Não é só saio daqui, vou ali, vou aqui, vou ali, vou ali, vou fazendo todas as coisas, né? E a gente não tem esse tempo. Então, quando você faz essa rotina, lá na sua que você fez primeiro, você também vai garantir que pelo menos 15 minutos do seu dia você tem esse tempo livre com seu filho, que seja para ler, que seja para fazer a produção de algo, que seja para brincar com eles. E isso faz muita, muita diferença na rotina do seu filho, na sua rotina, e você vai observar
essa diferença. Coloca aí 15 minutos, não precisa ser, ai Maria, mas eu não tenho tempo, né? Eu trabalho em 2 serviços, faço várias atividades, quando chego em casa ainda tem a rotina da casa. Sim, isso também é necessário, né? Eu falo que não é por isso que a gente vai deixar a nossa casa, né, toda bagunçada todos os dias, mas também tem esse tempinho da gente estar com eles, dar um banho, brincar um pouco, contar uma história, saber como foi o dia deles, 15 minutos de atenção focada no seu filho, né? De tirar o celular do lado, vamos brincar, vamos fazer essa produção, vamos fazer atividade da escola juntos. Atividade livre não é atividade da escola, né? Mas assim, de você saber que você precisa ter esse tempinho e ele precisa ter esse tempinho de produção livre, de usar a criatividade, de aí você vai ter momentos muito ricos com seu filho. Que eu falo assim, a criança fala quando ela está produzindo, né? A criança conta história quando ela está produzindo, quando ela está brincando. Então esse é o momento de ter conversas que a gente fala, tem aquele dia da conversa séria. Não, esses são os dias das conversas sérias. É onde a sua criança transparece mais, ela se mostra mais, são nesses momentos. Por isso que durante, né, os atendimentos psicológicos a gente usa do lúdico para que a gente acesse essas informações dos filhos. E eu falo, da mesma forma a gente também acessa essas informações se a gente tiver um olhar atento, 15 minutos, meia hora de atividade com os nossos filhos também. Então esse é o 6º ponto. E o 7º é que a gente precisa sim rever a nossa rotina, ser flexíveis na nossa rotina, fazer novos combinados sim, se for necessário, mas evite burlar a sua rotina. A sua rotina é a rotina familiar, né? Se todos os dias, tem uma exceção, não é mais exceção. Né? Se todos os dias pode ser mudado esse horário, se todos os dias isso não vai ser feito hoje, outro dia pode, outro dia não é uma rotina. Evite burlar essa rotina para você e para os seus filhos, né? Para que dê condições de ter consistência de que um comportamento vire um hábito e que ele também seja ensinado que essa rotina é positiva e que vai trazer ganhos lá para o futuro. Isso traz segurança. Isso traz com que projetos sejam concluídos, isso traz com que relacionamentos continuem, com que empregos continuem, né? Com que são várias habilidades, gente, que parecem poucas, que a gente às vezes não observa, mas que vão ser benefícios para a vida do nosso filho lá no futuro, se a gente ensina esse poder da rotina hoje. E que não é um problema ter uma rotina, né? E que a gente pode ser flexível sim, né? A gente está chegando às férias agora, né? E eles não estavam de férias, viu, gente? Eu até lembrei muito bem os pais durante esse ano. A rotina foi diferente, mas não era férias. E agora sim, a gente sai de férias, a rotina muda, mas alguns pontos chaves continuam. Às vezes o horário de dormir um pouco muda, mas não quer dizer que os nossos filhos vão dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, que eles vão ter um sono, né, um tempo de rotina de 6 horas. Isso não está incluído nessa flexibilidade da rotina. Tem esses pontos fixos, ou que todo dia ele vai comer bobeira, agora ele não tem mais almoço, ele não tem mais janta, né? Então, crie essa rotina dessa forma positiva para você. Reconheça isso, né, o poder que tem na conclusão dos seus objetivos, dos seus propósitos, porque você criou essa rotina. E isso vai fazer parte da vida do seu filho também. E aí você vai ter esses benefícios, né, de construir essa rotina familiar juntos. Tá bom, gente? Isso que eu tinha para trazer para vocês. Compartilhe essas informações. Fica aqui no Instagram, vai ficar nos meus canais também, no YouTube, no Facebook, disponíveis para vocês. Passa esses pontinhos, esses 7 pontos que eu trabalhei hoje, que eu falei para vocês. Comece um novo ano, a gente está fazendo, né? Que propósitos para o novo ano em 2021, que coisas a gente imagina, que planejamentos que estejam incluídos nessa rotina para que no final de 2021 você saiba que você concluiu
essas atividades também. Beijo, bom continuar de semana e a gente se vê. Temos lives marcadas na segunda-feira. Tem um relato de uma mãe indiana, vai estar aqui com vocês. Então eu espero vocês também na live de segunda-feira. Beijo!